Bom, pessoal, voltamos aqui para a nossa aula, dessa vez sobre Thomas Hobbes, ok? Sem me demorar muito, já vou direto ao assunto. Nós já começamos a discutir esse ponto na nossa última aula, né? Só para lembrar vocês, a gente está discutindo sobre os filósofos contratualistas. Deixa eu procurar aqui a apresentação para vocês. Ok, vamos lá. Muito bem. Nós vimos então o que pensavam os filósofos contratualistas, tá? Vimos aí a ideia do justnaturalismo, tá? Dos direitos naturais. Vimos também que a sociedade tem origem a partir de um contrato social. Antes disso, existia um estado de natureza, né? E aí, vemos que o ser humano não viveu sempre em sociedade, mas que, a partir de um dado momento, ele se organizou, certo? E antes ele vivia num estado natural, um estado de natureza. E é sobre ele que nós vamos falar aí, tá? Pode parecer semelhante ao que nós entendemos hoje sobre a pré-história, mas é diferente porque os filósofos do século XVII, né, a gente vai começar falando sobre Thomas Hobbes, eles não acreditavam um tipo de homem das cavernas, menos evoluído, segundo o que nós pensamos, acreditamos hoje, né? Pensamos ter existido. Na verdade, eles afirmavam, né, tanto Hobbes quanto John Locke, quanto Rousseau, que o ser humano sempre foi igual, sempre foi o mesmo, sempre teve a mesma capacidade, sempre foi racional, né? Então, não existia essa ideia de um homem pré-histórico na filosofia deles, tá? Peguei aí uma imagem do filme A Guerra do Fogo, bastante interessante. Acredito que vocês já devem ter assistido em algum momento da vida, na escola, acredito eu. Bom, vamos lá. Aí vamos falar então primeiro sobre o pensamento de Thomas Hobbes, o primeiro desses filósofos contratualistas, se colocou contra a teoria do direito divino dos reis, né? Tentando estabelecer o pensamento político em moldes mais racionais, certo? Segundo ele, não é possível fundamentar a legitimidade do poder político, do poder do rei, poder monárquico, na fé, né? O ser humano não é um animal político, como pensava Aristóteles. Desculpa, eu estava desligando o celular aqui. É, não é um animal político, como pensava o Aristóteles. Na verdade, o ser humano ele se assemelha muito aos animais, no sentido de que os animais têm desejos, né? E os seres humanos também têm desejos. Os animais buscam a própria sobrevivência, os seres humanos também sempre buscaram a própria sobrevivência, né? Então, antes de viver em sociedade, as pessoas viviam num estado de natureza, que já será discutido por nós. Isso aqui é uma imagem do Thomas Hobbes, esse filósofo inglês, que viveu de 1588 a 1679. Portanto, do século XVI para o século XVII, certo? Vocês podem encontrar um pouco sobre a biografia dele nos sites que eu vou deixar disponível depois da aula. Por enquanto, vamos ganhar um pouquinho de tempo, tá? Bom, aí o Hobbes vai dizer que o ser humano vivia no estado de natureza antes da sociedade, né? Nesse estado de natureza não existiam leis, não existiam regras. E como eu disse para vocês, o ser humano sempre foi o mesmo. Desde o início, ele nunca foi diferente, menos evoluído, ou como homem pré-histórico. O ser humano sempre foi o mesmo que hoje, mesmo no estado de natureza, mesmo no estado natural. E aí, o Hobbes vai dizer que o principal direito que sempre existiu, anterior a qualquer sociedade, foi o direito de sobrevivência, né? Então, as pessoas faziam de tudo para sobreviver. E não só o direito de sobrevivência, o direito à vida, né? Mas também as pessoas tinham direito a tudo, como não existiam leis, como não existiam regras, então as pessoas podiam fazer de tudo ilimitadamente, né? Então, vamos dizer que o ser humano, antes da sociedade, antes da organização da sociedade,
nesse estado de natureza, tinha direito a tudo, não tinha limites, vivia pela sua vontade ilimitada, ok? Inclusive tomar aquilo que é do outro. Então, se todos tinham direito a tudo, a ter a posse do outro, a ter a posse dos próprios, da própria caça, do que encontrava e também, enfim, todos tinham direito a tudo porque não existiam limites, né? E aí o Thomas Hobbes vai caracterizar o ser humano como, não como um ser egoísta, né? Uh, a tendência das interpretações do Thomas Hobbes é dizer que o ser humano era mau por natureza, ou que era selvagem, ou que era egoísta e tudo mais. Vamos dizer que o ser humano, como não tinha limites e tinha direito a tudo, então ele fazia o que ele queria, né? Experimenta viver numa comunidade onde tudo pode ser feito, que não tem punição, não tem regras, não tem leis. No começo você vai achar legal, depois você não vai achar mais legal, porque você vai ser prejudicado de alguma forma, né? Alguém vai tomar aquilo que é seu. Isso ainda existe perigo da vida das pessoas, né? Porque onde não existem direitos, aí vai vigorar a vontade do mais forte, né? Então, as pessoas não eram más por natureza, mas sem limites, elas buscavam somente os próprios desejos, né? A gente não fala em egoísta porque não existe ali um padrão moral com o qual se comparar, porque não existia moralidade, não existia nenhum tipo de regra, não existia nada, né? Então, nesse estado de natureza, todos podiam fazer tudo o que quisessem. Isso era um grande problema, porque isso resultava na guerra de todos contra todos, né? Então, tem uma frase que ficou famosa na filosofia do Thomas Hobbes de que o homem é o lobo do homem. Significa que o ser humano não tem nenhum tipo de predador acima dele e aí então ele acaba destruindo a si mesmo, né? Porque o ser humano acaba destruindo a si mesmo porque ele, nesse estado de natureza, se não for controlado, ele vai querer tomar aquilo que é do outro. Na verdade, existem três motivos principais que são motivos pelos quais as pessoas podem se atacar e podem começar um estado ali de violência, de guerra, por competição para obter as posses do outro, por desconfiança, né? O ataque é a melhor defesa nesse sentido. Então, sabendo que o outro representa perigo para você, é lógico que você vai atacá-lo primeiro. E também por glória, pela reputação, né? Pela supremacia. Na verdade, o Hobbes vai dizer que existe algo mais importante do que as posses para o ser humano, que é a honra, né? O orgulho, a honra. Então, muitas vezes, para mostrar que é mais forte, para ter domínio, as pessoas recorrem à violência. Então, no estado de natureza, as pessoas procuravam se atacar, né? Procuravam se defender atacando os outros, procuravam também a posse do que era da outra pessoa. Então, esse estado fica conhecido como a guerra de todos contra todos. Chegou um determinado momento em que as pessoas perceberam que elas iriam se destruir mutuamente e, como elas eram completamente livres, elas decidiram então por abandonar o seu poder dessa liberdade limitada e concederam então o direito de governo a uma pessoa ou um grupo de pessoas, né? Essa pessoa ou esse grupo de pessoas deveria ter poder praticamente ilimitado. Então, funciona mais ou menos assim, né? No estado de natureza, todas as pessoas têm um poder ilimitado, né? Então, essas pessoas, para organizarem a sociedade, abriram mão desse poder ilimitado e deixaram somente uma pessoa ou um grupo de pessoas com esses poderes ilimitados, né? Que no caso é o monarca, o governante. Vamos pensar em um governante para facilitar, né? Para facilitar aqui a nossa aula. Então, as pessoas se uniram por um contrato de submissão, né? Na verdade, elas decidiram se submeter a um governante para que ele pudesse defendê-las, para que ele pudesse ter um exército, ter pessoas sob o seu comando e pessoas que ele pudesse estabelecer regras e punições, principalmente, para que pudesse dar um fim à violência,
né? A guerra de todo mundo contra todo mundo, estava aquela bagunça, todas as pessoas se atacando, tentando se defender de uma forma ou de outra. Então, esse governante, né, esse que nós chamamos de rei, ele criaria regras, ele seria um tipo de legislador também, né? Estabeleceria regras, limites, né, para o comportamento. Essa imagem do governante forte, do governante todo-poderoso, é a imagem do Leviatã. O Leviatã é um monstro que aparece na Bíblia, que é descrito ali no livro de Jó, como um animal muito grande, poderoso, ninguém consegue, né, segurar a força dele, só Deus mesmo e tal, e um tipo de um monstro marinho. E esse Leviatã foi a imagem usada pelo Hobbes para descrever o Estado. O que é o Estado? O governo civil. É justamente esse órgão, essa instituição, esse poder que coloca ordem no caos, que coloca ordem na violência, que traz a punição, que traz a espada sobre aqueles que não cumprem as leis ou que podem colocar a vida dos súditos em risco, né? Então, toda ofensa às leis era uma ofensa também ao poder do rei. Então, a gente vê na época do Hobbes as penas de morte mais criativas, né? Como enforcamento, empalamento, enfim, separação de membros, umas coisas terríveis, né? É interessante a gente comparar esses métodos de punição com aqueles que foram descritos, né? Esses que foram descritos pelo Foucault. O filósofo Michel Foucault vai descrever as punições dessa época do Antigo Regime, da época do absolutismo, e vai falar depois das prisões. O livro Vigiar e Punir é bastante interessante para quem quiser entender o funcionamento das prisões desde do século XVIII em diante, né? E como houve essa mudança da punição para a recuperação do prisioneiro e etc. Mas esse não é o nosso tema aqui. Nosso tema é que o governante, então, o rei, o soberano, né? Ele é soberano justamente porque as pessoas abrem mão do poder e decidem, para a sua própria proteção, confiar o poder a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. No caso aqui, nós temos um rei, né? Então, fazendo um resuminho aqui, o ser humano é naturalmente egoísta. Eu coloquei egoísta, pessoal, mas não é bem egoísta, é que cada um busca as suas próprias vontades, né? O estado de natureza se transforma em guerra, porque todos possuem liberdade, todos possuem vontade limitada para fazer o que quiserem. E aí, então, para existir uma sociedade, é preciso um contrato no qual as pessoas possam negar, abrir mão dessa liberdade limitada e entregar esse poder a um governante ou uma assembleia, né, a um grupo de pessoas. O ser humano aqui é descrito como um lobo, o homem é o lobo do homem. E aí nós temos um ponto interessante que as pessoas só obedecem com medo da punição. Então, o governante precisa ser forte, poderoso, justamente para colocar ordem na sociedade. Bom, então esse Estado, intitulado como Leviatã, ele governa pelo medo, ele governa pela punição. Então, o melhor tipo de governo, segundo Hobbes, seria justamente o absolutismo, concentrando o poder de governo e o poder de punição em uma só pessoa, né? Justamente para que essa pessoa possa ter a possibilidade de governar pelo medo, de incutir o medo na cabeça das pessoas, de punir, né? E de colocar um fim a qualquer tipo de caos. É interessante a gente entender o porquê, né? O Hobbes pensou na importância desse poder pelo medo, né? Na época que o Thomas Hobbes viveu, 1588 até 1600 e alguma coisa, a Inglaterra estava sendo devastada pelas guerras entre protestantes e católicos. Então, existiam muitos conflitos motivados por discordâncias ideológicas, religiosas, modos de pensar, e depois a gente vai ter esse conflito continuando
com os liberais contra os conservadores e tudo mais. Então, a gente tem guerras religiosas acontecendo pela Europa e principalmente ali na Inglaterra. Então, segundo Hobbes, a única forma de colocar uma ordem no caos era justamente por um poder forte o suficiente. Ele acreditava que seria o mais importante, ok? Bom, gente, eu vou concluindo então por aqui, tá? Já falei bastante aqui. E na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, tá? E nesse meio do caminho, nós vamos também nos deparar com o pensamento do John Locke. Só que eu não vou falar sobre o John Locke, porque eu já tenho algumas aulas prontas, que vocês assistiram, inclusive, no ano passado. Vou deixar disponíveis para vocês ali no Classroom, ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula, um grande abraço e se cuidem.